Boa noite, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. É um indizível prazer, esta noite, os cumprimentar na doce paz do Senhor, desejando que as bênçãos incontáveis do nosso Deus repouse sobre todos aqueles que aguardam a volta de Cristo. Estou muito agradecido a Deus pelas bênçãos outorgadas, recebidas das suas mãos, e gostaria de, nessa oportunidade, compartilhar estas bênçãos com todos os irmãos que amam a palavra do Senhor e esperam a benevolência de Deus. Quero registrar inicialmente, antes de orarmos, para trazer a palavra de Deus, quero registrar a presença de alguns irmãos, ou seja, vários irmãos e irmãs, que estão adentrando a nossa live pelo Instagram. Entre estas pessoas, quero cumprimentar o irmão Claudino, quero cumprimentar o irmão Lucélio, irmã Gonzaga, quero cumprimentar o irmão Dovale, Jeremias, Jackson Guimarães, a paz do Senhor. Quero cumprimentar a irmã Manuela Cavalcante, quero cumprimentar a irmã Rita, irmão Dani, Erivaldo, presbítero, Erivaldo, Rio Grande do Norte. Quero cumprimentar Alisson, Bruno, Wilson Santos, Adebrais Paraíba, pastor Leonardo. Muito obrigado, pastor Leonardo. Deus abençoe o senhor também. Quero cumprimentar com a preciosa paz do Senhor a nosso Nomilson Souza, Erinaldo é presbítero, Erinaldo, Equador, Rio Grande do Norte. Um abraço, irmão Erinaldo. Marcos Barcelar. Quero cumprimentar o irmão Raquel Freitas. Diz que o som está ruim aí em Minas Gerais. Mas é assim, meu filho, o que é que a gente pode fazer? Deixa eu ver se eu melhoro aqui a qualidade. Glória a Deus. Quero cumprimentar a irmã Valzita, Janéia e Macapá, pastor Valdomiro de Souza, Mato Grosso do Sul. Cumprimento com a paz do Senhor, irmão Antônio Cavalcante, Janéia Maia de Macapá. Cumprimento você, Janéia, Deus te abençoe. Maneuza Pereira, Deus te abençoe. Vamos orar. Marci Prado, cumprimento Luan Silva, cumprimento o irmão Marcos Araújo, cumprimento o pastor Reis Sângelo, Barreira, Ceará, cumprimento o irmão Neto, João Câmara, Raimundo Silva, do Rio Branco, do Acre, cumprimento o irmão Luiz Pires, de Belo Horizonte, Jair Martins, pastor Valdomiro de Souza, cumprimento o irmão Carlas, cumprimento o irmão Paula Priscila, Marabá, no Pará, cidade que amo, irmão Gonzaga, Valdo Leôncio, Antônio Carlos, Rosita. Qual o segredo de se tornar um grande pregador? Está vendo uma pergunta aqui. Boa noite. Eliane Lima, paz do Senhor. Rafael Boaventura, paz do Senhor. Miriam Maldes, Luiz Henrique, Campo de Olambra, São Paulo. Glória a  Meus irmãos, vamos fazer uma oração
para começar a nossa live. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa a nossa live esta noite, dai-nos a inspiração do céu. Vamos falar sobre um personagem da Bíblia, muito conhecido, muito honrado, muito respeitado. Espero que todos sejam edificados e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Zé Soares de Campinas, muito obrigado. Gonzaga, Marcos Araújo, Pastor Manuel Araújo, Deus abençoe, nossos pastores, amigos, Pastor Maurício Barreto. Vamos dar início. Eu chamo a atenção dos irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Você já sabe qual personagem que eu vou falar. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, aqui está em pauta a gloriosa palavra de Deus. Provavelmente, a imagem mais comum que a pessoa tem de Abraão é a de um místico andarilho, o fundador de uma nova religião. Essa deve ser a imagem que muitas pessoas gravitam nas suas mentes, né? Mas nada poderia estar mais distante da verdade do que isto. Na realidade sumária, ele foi o patriarca por intermédio de quem Deus se revelou pela primeira vez ao povo judeu. Abraão foi o patriarca que Deus se revelou pela primeira vez ao povo de Israel. No entanto, Abraão não foi de forma alguma um frágil asceta, perambulando pelas montanhas de Canaã, e sim o equivalente na antiguidade a um sheik beduíno muito rico, que governava centenas de súditos e também de servos. Seu nome era Abrão, mas passou a ser chamado de Abraão quando ele fez sua confirmação derradeira com uma aliança estabelecida com o nosso querido Deus. Abraão nasceu entre os séculos 12 e 16 antes de Cristo, na cidade de Ur, na Caldeia, uma região no sul de Babilônia, atualmente denominada de Iraque. Na conferência, ou melhor dizendo, na confluência do rio Tigre com o rio Eufrates. Abraão cresceu em Ur e ali se casou com Sara. O nome de seu pai era Terá. Seu pai era da 9ª geração dos descendentes de Sem, filho de Noé, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 11, versículo 10. Pois bem, a Bíblia nos fala pouco sobre Terá, mas uma tradição rabínica antiga não
bíblica, claro, afirma que ele fazia e vendia ídolos pagãos. É assim que se reporta esta tradução antiga sobre o pai de Abraão. Ele fazia e reproduzia ídolos pagãos. De acordo com essa tradição, Abraão, a quem o Senhor revelara que ele era o único e verdadeiro Deus, pegou um machado e destruiu todos os ídolos, menos o maior deles, o ídolo que restara. Ele disse a Terá que o ídolo maior destruiria todos os outros ídolos. O pai lhe disse que isso era impossível, pois o ídolo não era um ser vivo, mas apenas uma imagem de argila. Abraão, a seguir, perguntou-lhe: então por que você adora aquilo que não é vivo e não passa de argila? Terá teve 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Abraão, Naor e Harã. Este último morto enquanto a família ainda estava em Ur. Era o pai de Ló. Terá pegou sua família e mudou-se de Ur, fazendo uma jornada na direção oeste, até chegar à cidade de Harã, na Ásia Menor, atualmente chamada de Turquia. Eles se estabeleceram nesta região e viveram ali por muitos anos. E Terá morreu neste local. A Bíblia, ela não nos fornece a razão por que deixaram Ur, e não há indicação de que Deus falou com qualquer um deles antes da morte de Harã. Pois bem, quando Abraão tinha 75 anos, Deus ordenou-lhes que saísse da sua terra, deixando o seu povo e a casa do seu pai para trás, e que fosse para uma nova terra que ele lhe daria, conforme Gênesis 11:31. Abraão pegou sua esposa Sara, Ló e sua esposa e todas as suas posses e os seus servos, comprados em Harã, Gênesis 12, verso 5, e partiu rumo a um destino desconhecido. O fato de que tinha servos indica que ele acumulara pelo menos uma quantidade razoável de riquezas materiais. Isso quer dizer que Abraão era um homem abastado, um homem rico. Essa jornada de Abraão representou um grande ato de fé por 2 razões. A jornada de Abraão representou um grande ato de fé por 2 singulares razões. Em primeiro lugar, abandonar o conforto, abandonar a segurança de uma hora para outra e partir rumo a uma terra desconhecida, constituía uma empreitada perigosa e, sem dúvida, também assustadora, especialmente naqueles dias. Em segundo lugar, havia a promessa de que Abraão seria o pai de uma grande nação, embora Sarai fosse estéril, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 11, versículo 30. Ele viajou até chegar a Siquém, em Canaã. Siquém era um santuário pagão dos cananeus, e foi ali que Deus lhe disse que daria aquela terra a ele e também aos seus descendentes. Mais uma vez, Abraão só poderia aceitar que aquela terra, como a quem Deus lhe daria,
se fosse por um ato de fé. Contudo, meus irmãos, ele tinha essa fé e erigiu um altar a Deus em Siquém. A seguir, ele mudou mais para o sul, chegando por fim até ao Egito. Não fica claro se Abraão realmente foi até a região que hoje chamamos de Egito, ou simplesmente migrou para a região sul da Palestina, que na época fazia parte do Império Egípcio. Em algum ponto, porém, ele estabeleceu certa relação comercial com o faraó, indicando que, provavelmente, entrou no delta do Nilo e viajou, pelo menos até bem perto da capital egípcia, de Mênfis. A grande fé de Abraão era muitas vezes demonstrada por sua aceitação da vontade e da promessa divina, e pela construção frequente de altares para oferecer sacrifícios a Deus. Sua migração para o Egito, porém, é um indício de que sua fé fraquejou, assim como a sua moral. Os cananeus estavam firmemente estabelecidos na terra, suficiente para acreditar que Deus tomaria ou poderia tomar a terra para entregá-lo a ele, tendo provado ser fiel ao deixar Harã e vir a Canaã. Ele demonstrou com isso uma surpreendentemente falta de fé ao abandonar Canaã para ir para o Egito. Vejamos, irmãos, que todos os homens estão cercados de fraquezas, inclusive o nosso patriarca Abraão. Abraão, enquanto esteve no Egito, temeu que alguém tentasse matar para tomar sua esposa, Sarai, por ela ser belíssima. Ele pediu à esposa que dissesse que era sua irmã, não sua esposa. Então o faraó ouviu comentários sobre sua beleza e pediu que a trouxesse ao palácio, conforme Gênesis capítulo 12, versículo de número 11. Ele a tratou bem e Abraão ficou ainda mais rico enquanto estava no Egito. No entanto, Deus puniu o faraó com graves doenças, porque ele a havia tomado para si, conforme Gênesis 12, verso 17. Quando o faraó descobriu que Abraão mentira para ele que Sarai era sua esposa, ele ficou furioso. Ele enviou Sarai de volta a Abraão, expulsou toda a sua tribo do Egito. Após deixar o Egito, ele retornou para Negueb, uma região desértica no sul da Palestina. E de lá foram para o Betel. Os rebanhos de Abraão e os de Ló cresceram tanto que já não havia mais pasto suficiente para todos os animais. Houve uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló, e os dois decidiram se separar, conforme Gênesis 13, verso 7. Abraão disse a Ló para escolher com que região ele gostaria de ficar. Abraão ficaria com o que sobrasse. Ló escolheu a bacia fértil do Jordão, estabelecendo-se próximo à cidade de Sodoma, na costa do Mar Morto. A Bíblia, meus irmãos, ela indica que naquela época tal área era exuberante e fértil. Exuberante e também fértil, e não o deserto árido que é hoje em dia. Aquele foi um indício não só da generosidade de Abraão e do egoísmo de Ló, mas também do retorno da fé de Abraão. Abraão, com isso, confiou na promessa de que a terra pertenceria a seus descendentes. Assim, ele podia aceitar que, por ora, Ló tivesse o que desejasse.
ele estava disposto a aceitar qualquer coisa que Deus tivesse para ele. E sua fé seria testada e confirmada muitas vezes lá no futuro. Por causa da fé de Abraão, e porque ele demonstrou esta fé, Deus ampliou com ele a sua aliança. Antes ele prometera que a semente de Abraão possuiria a terra e seria uma grande nação. Agora ele prometia que Abraão percorreria toda a terra e que a sua descendência seria tão numerosa como o pó da terra. Gênesis 13:16. Abraão mudou sua tenda para Hebrom e estabeleceu-se ali, usando Hebrom como uma base mais ou menos permanente, embora fosse basicamente um nômade. Houve uma guerra em que os reis de várias cidades e estado formaram uma coalizão e atacaram as cidades ao longo da costa do Mar Morto, incluindo as cidades de Sodoma e Gomorra. As cidades caíram e Ló e sua família estavam entre os que foram capturados como escravos. Abraão não se envolvera nesta guerra, mas quando ouviu que Ló fora capturado, ele reuniu em meio ao seu povo um exército de 318 soldados para resgatar a Ló. Ele os perseguiu até Dan, onde dividiu suas tropas e atacou quando o inimigo não esperava qualquer oposição. Ele os franqueou e afugentou, libertando todos os prisioneiros e recapturando todos os espólios retirados das cidades. Ele devolveu tudo ao rei de Sodoma, recuando-se qualquer recompensa, exceto a reposição do que o povo comera enquanto trazia tudo de volta, conforme Gênesis, capítulo 14, verso 22 em diante. Logo depois, Deus reafirmou a promessa da terra e de que Abraão teria um filho. Sara era estéril, por isso acabou lançando mão de uma lei que dizia que se a mulher de um homem fosse estéril, ele poderia ter um filho com uma concubina. A criança seria considerada a filha legítima de sua esposa. Abraão consentiu e aos 86 anos tornou-se pai do filho que teve com a escrava egípcia de Sarai, por nome de Agar. Assim que engravidou, Agar começou a agir com insolência em relação a Sara e a tratá-la com desprezo. A criança nasceu e Abraão lhe deu o nome de Ismael. A forma insolente como Agar tratava Sarai tornou-se algo tão evidente que Sarai reclamou com Abraão. Ele disse à esposa que poderia tratar o assunto do modo que ela achasse necessário. Então, Sarai, ou Sara, maltratou tanto Agar que a escrava egípcia pegou Ismael e fugiu para o deserto. Então, Sarai provavelmente a agredia fisicamente. Um tratamento legalmente permitido em relação aos escravos, conforme Gênesis, capítulo 16 e versículo 6. Um anjo encontrou-se com Agar no deserto, diz a palavra. Ele orientou a escrava a retornar a submeter-se à sua senhora, prometendo-lhes que os descendentes de Ismael se tornariam uma grande nação. Esse episódio demonstrou outro lapso na fé de Abraão. A promessa foi que Sarai lhe daria um filho. Ele, no entanto, obviamente, demonstrou impaciência e duvidou do poder de Deus de cumprir a promessa, especialmente por Sarai. Por ela estar já envelhecida, Ismael foi considerado filho de Sarai pela lei. Assim, não havia nenhum problema legal sobre a herança.
Deus, entretanto, prometera que os descendentes dos filhos de Abraão, com Sarai, seriam os herdeiros da terra. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele na forma de um anjo e reafirmou a sua promessa de que Sarai lhe daria um filho. Sarai estava em uma tenda e, ao ouvir a conversa deles, deu uma bonita e apreciada risada. Glória a Deus. Por esta razão, Deus disse que o nome do filho deveria ser Isaque, que quer dizer, ele irá. A seguir, o Senhor disse a Abraão que não mais deveria ser chamado por esse nome, mas Abraão, que significa pai de muitas nações. O nome de sua esposa passou a ser chamada de Sara, princesa, em vez de Sarai, briguenta. Em muitas culturas, por milênios, era comum mudar o nome de alguém em períodos de grandes mudanças na vida dessa pessoa. Abraão acreditou na promessa, aceitando a demonstração de que não havia nada que Deus não pudesse fazer. Glória a Deus. O Senhor ordenara que, no acampamento de Abraão, todos do sexo masculino fossem circuncidados, um sinal e lembrete perpétuo da aliança deles com Deus. Por causa da fé de Abraão, ou por causa da fé que Abraão demonstrou, Deus confiou a ele seu desejo de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão argumentou que não seria justo destruir a cidade se houvesse 50 homens justos ali. E Deus concordou com ele. Abraão continuou a barganhar com Deus, que por fim concordou em poupar a cidade se houvesse 10 justos em Sodoma e Gomorra. Gênesis 18 e 22. Ninguém foi achado justo ali, exceto Ló e sua família, e as cidades foram destruídas. Meus queridos irmãos, algum tempo depois da destruição de Sodoma, Sara deu à luz a Isaque. Isso aparentemente representou uma grande ameaça a Agar, claro, que até aquele momento acreditava que Ismael seria herdeiro de Abraão. Agar acreditava que Ismael seria o herdeiro de Abraão. À medida que Isaque crescia, a tensão entre Agar e Sara também aumentava. E ao que parece, Ismael maltratava ou pelo menos desprezava Isaque. Conforme dá a parecer o que está escrito em Gênesis capítulo 21, versículos 9 e versículo 10. Sara mais uma vez insistiu que Agar e o menino deveria ser expulso dali. De início, Abraão recusou-se a fazer isso, mas Deus lhe disse para fazer o que Sara queria. Assim Abraão entregou água e alimento a Agar e Ismael e os enviou para o deserto. Deus os protegeu e cumpriu a promessa de que Ismael, como Isaque, seria pai de grande nação, os árabes. O maior teste da fé que Abraão enfrentou ocorreu no fim de sua vida. Deus ordenou que ele oferecesse Isaque em sacrifício. Esse foi um teste de fé, não só para Abraão, mas também para Isaque. Não se sabe a idade de Isaque, mas é possível inferir que o menino nascido quando Abraão tinha 100 anos de idade era um garoto forte e saudável, com idade oscilando de 14 a 17 anos. Nenhum homem com a idade de Abraão seria capaz de segurar e amarrar um adolescente rebelde. Sendo assim, parece que Isaque também estava disposto a aceitar a vontade permissiva de Deus. Quando Abraão estava prestes a cravar sua faca no filho, o seu cutelo, Deus o interrompeu, dizendo: agora sei
que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Gênesis 22, versículo 12. Deus não precisava fazer isso para saber que Abraão lhe obedeceria. Ele já sabia disso, meus irmãos. No entanto, Abraão precisava saber o que ele mesmo estaria disposto a fazer. Sara morreu em Hebrom, aos 127 anos, enquanto Abraão estava em Berseba. Ele retornou a Hebrom, uma cidade cananeia, para lamentar a morte de Sara. Ele tinha um bom relacionamento com os cananeus, que lhe ofereceram um campo e uma caverna onde pudesse sepultar a sua esposa. Ele recusou a oferta, pois não queria aceitar presente de pagãos. É isso aí. Assim comprou o campo, portanto tornando-se também propriedade legal de seus herdeiros. Algum tempo depois, ele se casou com Quetura, e pouco se sabe a respeito desta mulher. Ela lhe deu 6 filhos. A respeito desta mulher, ela lhe deu 6 filhos. E um deles era Midian, a ancestral dos midianitas. Por fim, os midianitas tornaram-se inimigos dos israelitas, embora tenha sido por intermédio deles que Moisés aprendeu sobre a fé que fora revelada a Abraão. Enquanto se preparava para morrer, Abraão arranjou um casamento para Isaque. Ele enviou um servo para escolher uma mulher em meio à sua parentela, os descendentes de seu irmão Naor, conforme Gênesis capítulo de número 24. Isso manteria a integridade da linhagem familiar, evitando a possibilidade de Isaque para escolher a esposa de Isaque. Também fez com que o rapaz permanecesse na terra prometida, se não fosse exposto às influências pagãs para encontrar a sua noiva. Assim, até mesmo em sua morte, Abraão tomou medidas para proteger os 2 maiores aspectos da sua aliança com Deus, e a sua terra e a sua descendência. Meus queridos e amados irmãos, a história de Abraão, ela nos encanta de brilho, de lições preciosíssimas. A sua fé, a sua generosidade, a sua obediência e as suas fraquezas humanas. Ensina-nos preciosas lições que faz com que os nossos corações se acendam a cada dia mais de esperança, em sabermos que a obediência é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. E entre essas curvas, esses torvelinhos da vida de Abraão, nós extraímos para nós preciosíssimas lições de fé, através da memorável a obediência deste patriarca. Então, meus queridos e amados irmãos, agregamos estes valores em nosso cotidiano, em nossa vida espiritual, moldando-nos a cada dia o nosso entendimento, levando cativo a soberania de Deus, para extrairmos as preciosas lições e as grandes verdades manifestadas na palavra do Senhor, que serve para todos nós como bálsamo, como contentamento, como alegria e também como honradez. É um prazer maravilhoso, sublime, nós estudarmos a vida destes homens que marcaram época na sua própria história. E você sabe que a história de uma pessoa, ela é feita com altos e baixos, com fracassos e com vitórias, com alegrias e com tristezas. Afinal de contas, estamos tratando de seres humanos, seres quedantes, seres que fracassaram. E com a queda de Adão no Jardim do Éden, toda a posteridade foi afetada com essas quedanças, com essas fraquezas, de tal forma que Deus não se utiliza de déspota, mas de homens fracos, não de fracassados. Porque São Paulo diz que o poder de Deus
se aperfeiçoa em nossas próprias fraquezas, para que a incandescência da glória de Deus seja totalmente de Deus e não nossa. É claro que não há nenhum mérito nos seres humanos em serem usados por Deus. Não há nenhum mérito. Nós somos apenas vasos a quem Deus se apodera para transmitir aos homens o legado da verdade histórica e profética das Escrituras Sagradas. Então, olhar para a vida de Abraão, suas lições preciosas, sua maneira patriarcal de servir a Deus, nos exemplifica no cotidiano da nossa vida que Deus se agrada de homens e mulheres que oferecem a Ele sacrifícios racionais e inteligentes. O nosso altar agora não é mais um altar de pedra, é um altar agora do nosso coração, do nosso mundo imaginário. Quando nós oferecemos o nosso coração ao Senhor, aí está o nosso altar. Esse altar glorioso em que Deus se manifesta e se relaciona com os homens através da sua gloriosa palavra, pela intermediação do Espírito Santo. Somos uma geração de pessoas bem-aventuradas, felizes, porque todos os que são da fé, diz a Bíblia, são benditos como o crente Abraão. Então todos nós recebemos esta bênção através da fé. Por isso, estamos aqui vivos, felizes, abençoados a cada dia, porque a bandeira da fé nós ostentamos a cada dia. Paulo, escrevendo aos crentes em Éfeso, no capítulo 2, versículo 8, está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é este elemento que se apropria das promessas de Deus. A fé acredita no incrível, acredita no invisível, acredita no mundo espiritual. A fé traz a presença de Deus e nos beneficia com essa presença. Por isso a Bíblia diz, historicamente e doutrinariamente, que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos irmãos, que Deus nos dê a fé de Abraão e que possamos crescer, não somente na graça, em sabedoria, em entendimento, mas também pela lei processual da fé. É a fé que nos leva à magnífica presença de Deus. É a fé que nos traz a historicidade da nossa salvação. É a fé que traz o luzeiro de incandescência. É a fé que brilha em lugar escuro. É a fé que traz o renovo da nossa esperança. É a fé que modula cada dia o penhor da nossa crença histórica e bíblica. De tal maneira que todos os que são da fé, repito, são benditos como Abraão. De tal forma, meus amados irmãos, prossigamos nessa nobre e gloriosa jornada de fé. Apesar dos espinhos que encontraremos no caminho, apesar das lutas que temos que enfrentar no dia a dia da nossa vivência, vale a pena. Pela fé estamos em pé. Pela fé os mundos foram criados. Pela fé somos salvos. Pela fé somos justificados. Pela fé Cristo habita em nós. Pela fé não tememos o que nos possa fazer o homem. De tal maneira que a fé, ela tende a crescer na proporção que você medita na sua palavra, na palavra de Deus, ora a Deus, busca a Deus, crê em Deus, tem temor a Deus, e a fé vai sendo crescente. O que nós precisamos nesses dias difíceis é que o Senhor aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Que a nossa fé cresça. Que nós podemos apalpar o invisível pela fé. Acreditarmos no incrível pela fé. E que todas as promessas que aurimos de Deus, elas são otorgadas a nós através da fé. Mas a Bíblia diz também que a fé não é de todos. E Judas diz: exorto-vos a batalhardes pela fé que uma vez foi dada aos santos. De tal forma, meus queridos e amados irmãos, é tempo de buscar o renovo da fé.
É tempo de prosseguirmos na fé. É tempo de falarmos do Evangelho pela fé. É tempo de meditarmos nos preceitos da fé. É tempo de nos envolvermos a cada dia nesse sentimento glorioso de fé e nos apoderarmos de todas as bênçãos de Deus através da fé. Repito, sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que creem no Senhor, creia que Ele é poderoso para galardoar aqueles que também o buscam. Então, sejamos obedientes, como crente Abraão. Um exemplo, um paradigma de como deve se comportar a igreja do Senhor em nossos dias. Dias difíceis, dia de trevas que cai sobre a terra, dia de muita dificuldade, dia de desespero, onde os homens não sabem mais o que fazer, momento de incertezas que vivemos, mas pela fé estamos em pé. Pela fé venceremos todos os obstáculos. E esta noite eu delego em nome de Jesus uma palavra de fé para você, meu irmão, para você, minha irmã. Nem tudo está perdido. Resta-nos uma esperança através da fé. O meu conselho para você nesta noite é que você prossiga para o prêmio da soberana vocação pela fé. Acredite por fé na possibilidade que antes de terminar este ano de 2020, todas as promessas de Deus serão cumpridas por definitivo em sua vida, na vida da sua família, e que você possa ser enriquecido com essa totalidade abrangente de promessas pelas quais Deus já tem lhe feito. Você está seguro nessas promessas, arraigados e fundamentados nestas promessas. Então, não vacile, mas tão somente creia. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Pouco tem os homens para te oferecer. Pouco tem os homens para te otorgar qualquer coisa. Mas Deus está com as suas mãos, cheias de bondade, cheias de compaixão, cheias de ternura, cheias de misericórdia para te envolver. Não desista, meu irmão querido. Eu sei que você está passando os momentos mais angustiantes da sua vida. Eu sei que você está dizendo, Senhor, eu nunca passei uma luta como esta que eu estou passando agora. Saiba, maior do que a sua luta de hoje é a vitória extraordinária que já está designada por Deus para te ofertar. E esta luta que você está passando, ela vai servir de riquezas testemunhais para consolidar a renovação da esperança de outras pessoas. Portanto, queridos irmãos, se estáis passando pelas provas, se a tua fé está sendo testada no labirinto das vicissitudes, no labirinto da incoerência, no labirinto da apatia, da solidão, da nostalgia, saiba, Deus está no controle de todas as coisas. Nenhuma folha cai da árvore sem a sua permissão. Até mesmo todos os grãos de areia da praia do mar, Ele conhece. As nações da terra, 200 e tantas nações, Ele tem como pequenas gotas d'água dentro de um balde. Baseada nesta premissa desse Deus insondável, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele é o nosso Deus. Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para nos remir de toda culpa, de toda ação maligna e nos transportar para o reino da glória do seu amor. Portanto, queridos irmãos, sede firmes, sede constantes, sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não estais na terra por obra do acaso. Aleluia, não és tu participante de um aborto, não. Tu vieste concebido por Deus para um propósito magnífico. E o propósito é este, vencedor.
com direito a herdares as promessas do Todo-Poderoso. Deus que prometeu a Abraão e realizou, promete a você e também realiza as suas promessas na sua vida, na vida da sua família. Então somente peça mais ao Senhor graça para esperar a consolidação de todas as bênçãos que Ele já tem prometido a você. Não saiba de mais coisas, que Deus está agora com as suas mãos estendidas na sua direção. Saiba que o Espírito de Deus está intercedendo também por você. Você não está só nesta batalha. Há um Deus que te ama, há um Deus que te conforta, há um Deus que te espera do outro lado do Jordão. Tu não passarás só, tu não atravessarás só este mar encapelado. Deus poderoso enviará anjos, dará ordem a teu respeito para te guardar. Aleluia, mal nenhum haverá de te suceder. Ninguém tocará no teu corpo, nem na tua vida, nem na vida da tua família. Porque Ele ordena agora anjos guerreiros a teu respeito, para te guardar, para consolidar a tua fé, para mover mais e mais a tua esperança, dentro de um prelúdio de graça, de glórias e de vitória. Portanto, meus amados irmãos, continuamos a seguir o Deus de Abraão, o Deus de consolidação de promessas, o Deus que abençoou Abraão, enriquecendo, fazendo um dos homens mais ricos do Oriente. É o Deus que está comigo e que está com você agora. Todas as suas promessas, ao seu tempo, serão manifestas e consolidadas na sua vida. Deus em Cristo te abençoe. Deus em Cristo te guarde. Abençoe a tua família. Vou liberar agora os comentários para agradecer a todos os irmãos que estiveram comigo nesta live. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Vai dar meia-noite. É hora de nós encerrarmos a nossa live. Eu não ia nem fazer live hoje, mas senti de Deus de trazer esta palavra reportando-nos sobre o patriarca Abraão. Muito obrigado, irmão Leandro, Clementino, irmão Eliana, irmão Jádia, irmão reverendo Júnior Fábio Silva, Jennifer, Érica, Ruth Cardoso, PH Vencedor. Muito obrigado, irmão Francisco Carlos. Deus falou com ele, está dizendo. Deus abençoe, irmão Francisco. Segure a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Receba esta palavra, leve esta palavra no seu coração e saiba que Deus continuará a cuidar de você, a cuidar da sua família. Ele enviará anjos para lhe guardar a cada dia. Saiba que você é um milagre nas mãos de Deus. A sua vida é um milagre nas mãos de Deus. Muitos de vocês era para ter morrido já, inclusive eu. Mas Deus tem preservado a nossa existência para um propósito. E enquanto esse propósito de Deus não for estabelecido e cumprido em nossa vida, nós estaremos aqui para glorificarmos a Deus, exaltarmos o seu nome e dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso, que Ele é infinito, que Ele está cheio de majestade. Muito obrigado a todos vocês. Eu agora quero me despedir de vocês com a paz do Senhor e quero impetrar também a bênção dos apóstolos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós e com toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você, seja o nome do Senhor louvado para todos sempre. Muito obrigado por estar conosco até 11 horas e 40 minutos. Deus abençoe, uma ótima noite para todos. Muito obrigado.